Bom dia! Nossa equipe é formada por Beatriz Pena, Daniele Barreto, Evelyn Martins, Paloma Queiroz e Patrine Justo. Nós vamos falar sobre a fisiologia da reprodução na espécie caprino. A anatomia do macho. Quando citamos a anatomia do macho, podemos pensar no aparelho reprodutor do macho. Mas do que é constituído o aparelho reprodutor do macho caprino? O aparelho reprodutor do macho caprino é constituído pelos testículos, epidídimo, ducto deferente, glândulas acessórias do pênis, pênis e prepúcio. Mas o que define cada um deles? Testículos. Os testículos eles são encontrados em números de 2, a sua forma é oval e eles estão alojados na bolsa escrotal em posição vertical. Eles são simétricos e de consistência firme. Sua função. A sua função é produzir espermatozoides e hormônios. O epidídimo. O epidídimo ele é um canal que serve para transporte e reservatório de espermatozoides que são produzidos pelos testículos. Os ductos deferentes têm a função de transportar os espermatozoides no momento da ejaculação. As glândulas acessórias do pênis, elas são responsáveis pela produção de líquidos que nutrem os espermatozoides e estão situadas junto à uretra. Encontra-se ainda também as glândulas vesiculares, a próstata e as glândulas bulboretrais. O pênis. O que define o pênis? O pênis é um órgão masculino responsável pela cópula, ou seja, através dele, os espermatozoides são depositados no órgão genital feminino. E o prepúcio? O prepúcio é uma camada de pele que recobre e protege o pênis. Espermatogênese. Processo no qual ocorre a formação dos gametas masculinos, ou seja, os espermatozoides. Os testículos, fase de crescimento, maturação e especiação. Nos testículos são encontrados vários tubos finos e enovelados. Os tubos que são os tubos seminíferos, onde se localizam as espermatogônias. As espermatogônias se multiplicam através de mitoses até a adolescência, período no qual eles passam a se multiplicar com maior intensidade. Depois da multiplicação, ocorre a fase de crescimento, em que algumas espermatogônias crescem e duplicam os seus cromossomos, se transformando em espermatócitos primários, também chamados de espermatócitos 1. Os espermatócitos primários sofrem meiose, dando origem a duas células haploides, chamadas de espermatócitos secundários ou espermatócitos 2, que sofrem outra meiose, originando 4 células haploides, que são chamadas de espermátides. As duas meioses que os espermatócitos sofrem representam a fase de maturação. A próxima fase recebe o nome de especiação. É nessa fase que as espermátides começam a se transformar em espermatozoides. Agora vamos falar um pouco sobre o controle hormonal dos processos reprodutivos. A puberdade. Os caprinos têm a sua puberdade como uma fase de extrema importância e que na maioria das vezes está associada ao aumento da secreção de testosterona, tanto na espermatogênese quanto no seu comportamento sexual. Após o seu nascimento, lá para os seus 30 a 40 dias de vida, o crescimento dos testículos e do epidídimo, ele procede em ritmo bem acelerado, até os seus 140 a 150 dias de vida. Um cabrito, ele só pode ser usado como reprodutor após os seus 8 a 9 anos de vida. E vale lembrar também uma característica muito importante para o acasalamento, que é a presença das glândulas odoríferas, que são as glândulas localizadas atrás do ponto de inserção dos chifres e que produzem um odor característico com odor hírsico, que aumenta na estação da monta e estimula o comportamento sexual da fêmea. E os fatores que influenciam na reprodução.
Em rebanhos de reprodução estacional, o volume do ejaculado é máximo na estação sexual e diminui durante a primavera ou verão, alcançando um mínimo na estação que não acontece o ato sexual. Tais fatores refletem as variações estacionais na produção e liberação do plasma seminal, pelas glândulas acessórias, as quais estão ativadas quando os níveis de testosterona estão altos na estação sexual e quiescentes quanto aos níveis de testosterona estão baixos durante a estação não sexual. De que forma a qualidade seminal ela pode ser afetada? A qualidade seminal pode ser afetada devido às altas temperaturas que ocorrem devido ao aumento da temperatura testicular. A falta de alimentos também é um grande problema quando se trata do líbido do animal, podendo causar a perda de peso crônica e, consequentemente, a diminuição do peso testicular. Anatomia da fêmea. É constituída por ovários, tubas uterinas, útero, cérvix, vagina, vulva e clitóris. Os ovários são as gônadas femininas, desempenham funções exócrinas e endócrinas. A primeira parte fica com a liberação de gametas e a segunda parte com a produção de hormônios. Possuem forma arredondada, com estruturas denominadas folículos, que, quando amadurecidas, liberam o óvulo. Também é o agente produtor de hormônios responsáveis pelo estro, manutenção da gestação e do parto. As tubas uterinas são tubos sinuosos que possuem uma mucosa recoberta de cílios que facilitam a movimentação do ósito até o útero. Na sua porção média, conhecida como ampola, que ocorre a fecundação. O útero. O útero ele consiste em um corpo verdadeiro e 2 cornos, os quais se conectam às tubas uterinas. Ele é do tipo bipartido e o epitélio apresenta diversas carúnculas, sendo o local de implantação do embrião, além de manter a função de desenvolver o feto até a hora do parto. O endométrio e seus fluidos têm grande relevância no processo de transporte dos espermatozoides e regulação da função do corpo lúteo. A cérvix é um conduto quase sempre fechado, com dobras chamadas de anéis, em quantidade de 4 a 6 anéis, com a função de proteger o útero dos meios externos. Na fase do estro, pode se encontrar um pouco aberta, o que facilita a passagem dos espermatozoides no ato da cópula. A vagina, ela é ampla e tubular, com cerca de 8 a 9 centímetros de comprimento. Encontra-se situada entre a cérvix e a vulva. É revestida internamente por uma mucosa, cujo epitélio sofre alterações de acordo com a fase do ciclo estral. Também é recebedora do pênis no ato da cópula e é o canal do parto no momento do nascimento. A vulva é a porção mais externa do aparelho genital e na sua porção inferior encontra-se o clitóris, composto por terminações nervosas. Tem sido comprovado que o clitóris, sendo massageado na inseminação artificial, pode facilitar o melhoramento das taxas de prenhez. Foliculogênese. Evento iniciado na vida pré-natal da maioria das espécies e ocorre em 2 fases. A foliculogênese pode ser dividida com o processo de formação, crescimento e maturação folicular, começando com a formação do folículo primordial e culminando com o estágio de folículo pré-ovulatório. A foliculogênese ela ocorre simultaneamente à oogênese, que é quando o oócito está entre as fases de prófase 1 e metáfase 2. Na maioria das espécies isso ocorre. A foliculogênese se inicia após e termina antes da oogênese e pode ser dividida em 2 fases. A fase 1 é a fase pré-antral, que é subdividida em ativação dos folículos primordiais e crescimento dos folículos primários e secundários. Já a fase 2 é a fase antral. Ela é subdividida em crescimento inicial e terminal dos folículos terciários. Ovulação. Como ocorre, né? A ovulação da fêmea caprina ocorre no terço final do estro. A atividade ovariana está sob controle do hipotálamo e da hipófise anterior. O primeiro passo é sintetizar e secretar GnRH, o qual atinge a hipófise, pode ser por meio de axônios neurais
ou pelo sistema porta, e assim estimulando a síntese e a liberação das gonadotrofinas, que são o FSH e o LH. E tem a onda pré-ovulatória. Então, a onda pré-ovulatória de LH na cabra começa de 24 horas antes da ovulação e 9 horas após o início do estro. O efeito da onda de LH na granulosa é permitir o início do processo de luteinização, o qual transforma as células de secretoras de estrogênio para secretoras do progesterona. E uma outra função da onda pré-ovulatória é de liberação de LH, é estimular a granulosa a produzir substâncias como relaxina e prostaglandina, e que afetam a continuidade do tecido conjuntivo das camadas tecais do folículo. E tem também os hormônios da ovulação, são o FSH e o LH, são muito importantes. O LH, que é o hormônio luteinizante, a função dele é agir no folículo para que alcance o seu desenvolvimento máximo, como óvulo maduro. E o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, o próprio nome já diz. Ele tem a função de permitir que os folículos se desenvolvam no ovário, e também tem o estrogênio, que estimula a liberação do LH pela hipófise. Lúteo. A formação do corpo lúteo é após a ovulação, quando as células da granulosa e as células da teca interna do folículo que ovulou reorganizam-se, dando origem ao corpo lúteo. Então, o que é o corpo lúteo, né? O corpo lúteo é um cisto derivado do folículo ovulatório e ele secreta a progesterona para a manutenção da gestação e mantendo uma retroalimentação negativa, que impede o aumento da frequência da secreção de FSH e LH, se no caso não ocorrer a fertilização. A manutenção do corpo lúteo é garantida pelo LH. E o útero tem uma função muito importante no controle da duração do corpo lúteo das cabras. A prostaglandina F2-alfa é liberada pelo útero não gestante em torno de 14 dias depois da ovulação. E presume-se que ela seja a substância luteolítica natural. A vida média do corpo lúteo após a ovulação deve ter duração suficiente para permitir ao novo concepto em desenvolvimento sintetizar e liberar fatores que permitirão a manutenção do corpo lúteo, mas relativamente curta para que os animais não prens possam retornar um estado potencialmente fértil. Endocrinologia do ciclo estral. O ciclo estral acaba sendo um conjunto dos processos de crescimento folicular, ovulação e formação do corpo lúteo, que são liberados ou inibidos através de processos de retroalimentação e assim torna esse processo cíclico, que é algo que se realiza ou retorna periodicamente. Assim como podemos ver na imagem, a gente tem o início do ciclo provocado pelo desenvolvimento do folículo, onde o organismo tem um alto nível de estradiol, que é o hormônio responsável pelo comportamento de estro, e esse alto nível provoca por retroalimentação positiva uma descarga dos hormônios LH e FSH pela hipófise, assim provoca a ovulação e o crescimento do desenvolvimento do corpo lúteo. Quando o folículo se transforma em corpo lúteo, ele começa a secretar progesterona e assim exerce a retroalimentação negativa sobre o LH e para a liberação dele no organismo. Isso acontece quando o corpo lúteo ele chega no ponto mais alto. Quando ele chega em um período, geralmente do 16º ou 17º dia do ciclo, ocorre a luteólise e a queda desses níveis de progesterona, que é causada pelas prostaglandinas uterinas, e assim provoca o aumento dos níveis de LH e FSH novamente, onde começa um novo ciclo. Assim podemos ver que existem duas fases, a fase folicular, onde tem o desenvolvimento e a liberação do folículo. Essas fases estão presentes no proestro e estro, a gente já vai falar, e a fase luteínica,
onde tem o desenvolvimento do corpo lúteo e a liberação do óvulo. E essa fase está presente no metaestro e no diestro. Vemos também que uma sempre depende da outra para que se cumpra seu papel. Esses processos que vimos anteriormente estão dentro de 4 fases do ciclo estral, exatamente nessa ordem. A primeira é o proestro, que é caracterizado pela vulva e vagina congestionados, produzindo muco, e a cabra bastante agitada, mas sem aceitar a monta. Ela dura 24 horas. Tem o estro, que é caracterizado pelos sinais externos, bastante urina, muito movimento da cauda e falta de interesse pelo alimento. Nessa fase, ela já aceita a monta, e como mostra na imagem, é nessa fase onde pode-se realizar as inseminações. Ela dura de 30 a 32 horas. Com isso, vem o metaestro. É marcado a partir do momento que a fêmea volta a recusar a monta, e aqui ocorre a ovulação, e termina com a formação de corpo lúteo. Ela pode durar de 12 a 36 horas, depois que inicia o estro. E então vem a fase do diestro. Nessa fase, a fêmea ainda recusa a monta, mas a diferença é que os corpos lúteos eles passam a ser viáveis. É a fase mais longa, durando de 17 a 18 dias. Caso não haja fecundação nesse período, os corpos lúteos eles vão regredindo e os ovários eles recebem um estímulo e o ciclo inicia novamente no proestro. Verdade. A puberdade ela é definida quando a fêmea ela inicia sua vida reprodutiva e começa a liberar os gametas para sua fase de reprodução, ou seja, para o seu ciclo estral, que também é o início da sua atividade ovariana. A duração desse ciclo ele tem em média de 21 dias, podendo ter uma variação entre 17 e 25 dias. O período que a fêmea ela aceita o macho para o ato da monta é de 10 a 12 horas após ela ter sido observada em estro. Em caso de inseminação artificial, esse ato ele deve ser realizado entre 12 e 18 horas após também a fêmea ter sido observada em ato de estro. Para identificar uma fêmea em estro, é preciso observar suas características, como, por exemplo, ela fica muito inquieta, ela urina e berra com bastante frequência, ela diminui a ingestão de alimentos, agita a cauda com movimentos rápidos e no sentido horizontal, ela procura uma aproximação com o macho, ela apresenta uma vulva edemaciada, ou no caso, essa vulva ela fica levemente inchada e um pouco avermelhada. A sua vagina ela fica úmida e com uma presença de muco cristalino. Esse muco ele é semelhante a uma clara de ovo no início do estro. Ele fica meio creme claro durante o terço médio do estro e brancacento com a viscosidade semelhante a requeijão no terço médio do estro. É preciso salientar que no primeiro estro, uma fêmea ela pode gerar uma prole fraca e o seu desenvolvimento ele pode não ser satisfatório para uma reprodução futura. Então, é recomendado que essa fêmea ela só gere uma prole a partir do seu segundo estro. Particularidades da espécie. Encontramos 3 particularidades da espécie relacionadas à reprodução. O reflexo de Flirman, que não é somente dessa espécie, mas é muito interessante citar, ele é usado para captar cheiros, ou no caso do caprino, feromônios. Assim ele percebe o cio, como mostra nessa ação da primeira foto. Ele retrai o lábio inferior e mostra o superior, com um movimento constante da língua. Outra particularidade do macho caprino são as glândulas Schritzel, que são usadas no acasalamento. São glândulas odoríferas e estão localizadas atrás do ponto de inserção do chifre, como mostra nessas imagens. Elas produzem um odor chamado odor hircino. Ele fica mais forte no período do estro e é usado com o objetivo de atrair a fêmea. Outro fator de particularidade é a condição estacional do cio, onde a fêmea caprina é classificada como poliéstrica estacional. Pode ter vários estros em estações determinadas. Nesse caso, o fotoperíodo é o principal fator. Acontece quando a luz adentra pela retina dos olhos, chega no nervo óptico que envia uma mensagem de estímulo nervoso que chega na glândula pineal, que com a falta de luz no ambiente produz melatonina, que estimula o hipotálamo, a hipófise, os ovários na fêmea e os testículos no macho.
ajudando assim na atividade reprodutiva. Então, é uma particularidade diretamente ligada à luminosidade, onde o cio ele é induzido quanto mais os dias durem menos ou quando há diminuição no número de horas de luz que terá no dia, como mostra na imagem.